Se você soubesse quanto tempo que eu perdi na minha vida para descobrir essas 3 coisas, quanto esforço e energia, quanto choro, quanta lágrima que caiu. E eu gostaria de ter descoberto essas coisas antes dos 35 anos. Mas, como eu não sou de chorar o leite derramado, e eu acho que a gente compartilhar a experiência é muito bom, eu vou dizer para você aqui quais são essas 3 coisas que eu gostaria de aprender antes de ter aprendido antes dos 35 anos, mas que eu aprendi e que me fazem muito bem e me acompanham até agora. Muito prazer, eu sou a Alane Ramos. E aí, mulher? Bora transformar? Durante muito tempo da minha vida, eu fiquei em busca de respostas e rodando em volta igual um peão perdida, porque eu estava buscando as respostas nos lugares errados. As principais respostas das nossas vidas estão dentro de nós mesmas. Mas a gente só consegue encontrar essas respostas quando estamos dispostos a encontrar realmente essas respostas. É necessário tirar um véu de ilusão dos nossos olhos, que vão fazer com que a gente realmente se conduza na direção certa e com os planejamentos certos. Eu vou aqui enumerar 3 coisas importantes que farão com que vocês enxerguem a vida de uma tal forma que realmente vão alterar o rumo e os resultados da vida de vocês. Mas de uma forma tão específica e de uma forma tão maravilhosa que vocês vão fazer a mesma coisa que eu estou falando aqui, tá? Por que é que eu não aprendi isso antes ou por que é que ninguém me disse isso antes? Eu tive que aprender sozinha e eu vou compartilhar com vocês aqui agora. A primeira coisa, a primeira lição, e talvez seja a lição mais difícil, tá? Que eu aprendi, e que você talvez vá aprender também, é que eu sou o suficiente. Eu precisei aprender que eu não sou perfeita, que eu não sou uma mãe perfeita, que eu não sou uma pessoa perfeita, não sou uma esposa perfeita, eu não sou uma profissional perfeita. E é justamente são as minhas imperfeições que me transformam e me tornam uma pessoa única. Uma pessoa capaz de chegar exatamente aonde preciso chegar. São as minhas imperfeições que me tornam uma pessoa autêntica e que me fazem realmente sobressair do padrão que a sociedade humana tenta impor a cada um de nós. É necessário entender que é impossível seguir os padrões impostos pela sociedade. Sejam esses padrões de beleza, padrões emocionais e até mesmo padrões românticos. A gente precisa realmente aceitar que nós não somos a maioria e que nós não somos todo mundo, assim como a nossa mãe falava, né? Você não é todo mundo e não somos mesmo, tá? Aceitar isso fez uma grande diferença, porque fez com que eu parasse de correr atrás de um padrão inalcançável. Um padrão de beleza, um padrão estético, um padrão financeiro e assim por diante. E fez com que eu me voltasse para mim mesmo e começasse a me concentrar nas coisas boas que eu tinha e não nas coisas que eu queria, que eu achavam boas. E isso fez uma diferença muito grande na minha vida. A segunda coisa que eu aprendi, que também foi importante, foi dizer não para mim mesma. Isso fez toda a diferença. Dizer não para si mesmo faz parte do autodomínio e faz parte do amor próprio. Muitas vezes a gente tem que dizer não para coisas ou pessoas que são prejudiciais e tóxicas na nossa vida. Dizer não para aquela compra indevida que vai causar ansiedade e vai realmente ferrar as nossas finanças. Dizer não para aquele colega e aquele amigo, ou até aquele parente que quer montar nas suas costas e tirar vantagem de você. E dizer não para uma gama de outras coisas que, se eu fosse começar a dizer aqui, faltaria tempo para enumerar todas elas.
A primeira coisa que você precisa perguntar-se para treinar esse dizer não são duas perguntas, tá? Importantes. A primeira, preciso realmente disso, no caso de compras, né? Ou no caso de pessoas, né? E a segunda coisa é, o que isso vai fazer na minha vida daqui a 5 anos? Como isso vai afetar a minha vida daqui a 5 anos? São duas perguntas muito importantes que, se a gente realmente se der conta e for sincero nas respostas, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então, a primeira coisa eu já falei aqui, que é realmente se dar conta da sua autossuficiência, de que você é suficiente, que você não precisa estar aí correndo atrás para satisfazer padrões da sociedade. E a segunda é dizer não para si mesmo. Agora a terceira também não é fácil, porque ela está muito relacionada com o olhar que nós desenvolvemos a respeito de si mesmo e sobre a nossa capacidade de assumir aquilo que queremos ou não. A terceira coisa é a seguinte, é saber se autossatisfazer e não estar preocupado com aquilo que os outros vão pensar ou com aquilo que os outros vão dizer. Porque senão você vai viver comprimida no molde de terceiros e nunca vai conseguir realmente se satisfazer e ser feliz. Se eu tivesse aprendido isso antes dos 35 anos, talvez eu não tivesse nem me casado, talvez eu não tivesse estudado o que eu estudei, talvez eu não tivesse me comportado como eu me comportei e talvez eu não tivesse colhido as consequências que não eram para que eu colhesse. Porque na realidade eu estava satisfazendo a vontade de terceiros e não a minha própria vontade. Então esteja consciente de que você fazer aquilo que o outro quer na sua vida não vai isentar você das consequências daquilo que você fará. Muito pelo contrário, fará com que você pague um preço pela vontade do outro e, consequentemente, você vai viver uma vida de frustração. Então, se você quer realmente viver uma vida melhor, faça aquilo que é melhor para você e siga adiante. Esses são os 3 pilares. Aprender que você é suficiente, aprender a dizer não para si mesmo e parar de se preocupar com o que os outros vão pensar. Fazendo em cima desses 3 pilares, você vai realmente estabelecer uma vida melhor para você. E na semana que vem, no próximo episódio, eu vou compartilhar com você uma coisa muito importante que realmente nos mantém com bastante energia e consegue fazer com que a gente realmente mantenha a nossa autoestima elevada. Sabe o que é? A nossa alimentação. E eu vou conversar com você quais foram as mudanças que eu fiz a partir dos 35 anos, aquilo que eu parei de botar no meu prato eu acrescentei e que agora, a partir dos 53 anos, eu fiz outras reformas e que me ajudaram muito. E eu vou compartilhar isso com você na próxima quinta-feira, 12h30. Temos um encontro marcado para o nosso 3º episódio. Fica com Deus, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Opchá.